E aí, vamos estudar a lição? Super segunda-feira, dia de estudar a lição e dia de compartilhar a lição para todo mundo que a gente conhece e, obviamente, quem não conhece também, para poder criar um ponto de contato e trabalhar no processo de evangelização. Estamos estudando aí a história de Abraão, que é fantástica, fantástica. E olha, o trecho de hoje está no capítulo 12, no verso 10 a 20. Se liga, o Abraão sai de Ur dos Caldeus, guiado por quem? Orientado por quem? Chamado por quem? Por Deus, obviamente. E ele manifesta uma confiança, uma fé, uma certeza, ele se joga nas mãos de Deus para que Deus o dirija. Fantástico exemplo, aplaudimos o Abraão, queremos ter fé semelhante, mas agora ele está em Canaã, o lugar que Deus havia mostrado para ele. Ele chega ao destino pretendido por Deus. E agora parece que Abraão muda da água para o vinho. O homem que se colocava nas mãos de Deus para que Deus o guiasse onde quer que ele quisesse, agora é um homem que decide o caminho das suas próprias pernas. Lá estava Abraão em Canaã e por conta própria resolveu ir para o Egito. Ei, o lugar que Deus havia destinado, Canaã, o lugar que Abraão resolveu ir estando em Canaã, foi para o Egito. Por quê? Havia se apresentado uma dificuldade na terra de Canaã para a obtenção de alimentos e pareceu bem aos olhos de Abraão estar no Egito. Às vezes o Egito parece muito atraente para a gente, né? Às vezes somos tentados a imaginar que seria melhor para nós estarmos no Egito do que estarmos onde o Senhor pediu que estivéssemos. Que tentação, hein? Cuidado, os olhos são enganosos. É sempre melhor estar onde Deus quer que estejamos do que estar no Egito. Ponha isso na sua cabeça. Agora se liga, no desenvolvimento da história, estando no Egito, Abraão não enfiou o pé pelas mãos com medo de ser assassinado, disse que a esposa era irmã, ocultou a verdade do faraó. O faraó cobiçou a sua bela e suposta irmã, embora fosse bem a verdade, e consequentemente Abraão teve que experimentar um livramento divino, e o resumo da história é que ele arrumou um problemão por ter ido a um lugar que Deus não orientou para que ele fosse. Que isso, Abraão? Você não saiu dirigido por Deus, conduzido por Deus, se entregando nas mãos de Deus, agora quer caminhar pelas próprias pernas? Olha o problema aí. Toda vez que a gente quer caminhar pelas nossas próprias pernas sem a condução divina, o resultado, enfiamos os pés pelas mãos e colhemos frutos amargos. O Abraão finalmente resolve voltar para Canaã, mas esta cena toda, este episódio por completo, traz-nos algumas conclusões muito tristes, que Abraão deixou a terra prometida por si mesmo, por sua própria vontade. Anteriormente confiou em Deus, depois se comportou como um político presunçoso, diz Ellen White, exatamente, manipulador e antiético, inclusive. Bateu forte Ellen White aqui, hein? E diz assim, que contava apenas consigo mesmo. Como pode? Não é o mesmo Abraão que saiu de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela, do meio da sua terra. Durante a sua permanência no Egito, diz Ellen White, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ei, eu também não estou livre de fraquezas e de imperfeições humanas. Você também não está. Por isso, vigia em nome de Jesus. Por quê? Porque precisamos que as nossas pernas sejam conduzidas pela vontade do Senhor e não pela nossa própria vontade. Senão o resultado, toda hora a gente vai estar no Egito enfiando os pés pelas mãos. Não dá. Temos que permanecer em Canaã. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a permanecer com os nossos pés em Canaã e a não ficar trilhando no Egito, enfiando os pés pelas mãos, em nome de Jesus.